Abençoado, herdeiros amados, a graça de Deus, peço a vocês que aumentem um pouquinho o volume aí, né, do áudio, porque ainda não consegui comprar o microfone. Fiz o pedido, chegou com defeito, fiz outro pedido e o caminhão foi roubado. Estou tentando ainda adquirir o microfone. Então eu peço a vocês que aumentem aí o volume aí, do áudio aí, para vocês poderem me ouvir perfeitamente. Bom, eu estou aqui com papel porque eu estou sem computador. Então faço anotações no papel e algumas coisas eu vou lendo aqui. Então na última sexta-feira eu fiz o estudo Onde está Lúcifer na Bíblia, pastor Lamartine Porcela. Esse estudo de hoje, né, é a segunda parte desse estudo. Não teve como fazer estudo no sábado, então eu trouxe esse estudo para hoje. Esse estudo é a segunda parte, né? Porque não tem como eu falar de Isaías e não falar de Ezequiel, porque os dois é usado no sistema religioso para confirmar a existência do tal Lúcifer, né? Então eu tenho que fazer, né, esse estudo nessa segunda, duas partes. O primeiro estudo foi muito grande. Espero que esse aqui eu vou tentar o máximo possível fazer ele diminuir ele, não é? Mas, né, tem muitas coisas que às vezes não tem que ser dita, porque as pessoas, eu gosto de explicar a pessoa, gosto que as pessoas entendam, entendeu? Então não adianta eu sair correndo aqui e vocês não entenderem nada aí. Então peço a vocês que tenham um pouco de paciência, fique até o final do vídeo. Amém? Então, quem não viu o estudo desse tema, Onde está Lúcifer na Bíblia, né, pastor Lamartine Porcela, eu peço a vocês que vão lá no canal e assistam o vídeo. Depois vocês vêm aqui e assistam esse. Tá bom? Vocês que estão na primeira vez aí, que estão me vendo pela primeira vez, e o tema desse estudo aqui chamar a atenção de vocês, eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo. Entenda, anote os versículos, preste atenção na explicação. Tentam entender que tanto Isaías 14 como Ezequiel 28 não se fala de um Lúcifer, de uma criatura espiritual, né? Que eles, né, colocam aí no status aí de diabo, Satanás. Não tem nada a ver com isso. Esse Lúcifer como criatura não existe em Isaías. Lá mostrei para vocês no estudo de sexta-feira que fala do rei Nabucodonosor IV, rei da Babilônia. Esse de Ezequiel aqui fala do rei de Tiro, Badezir ou Baal-Asser II, né? Segundo a história. A Bíblia não fala o nome dele, mas a história fala que pode ser, né, Badezir ou Baal-Asser, porque era o rei dessa mesma data, dessa mesma época aqui, que Isaías falou essa coisa aqui. Então, o tema desse estudo é: na história de Ezequiel 28, não existe Lúcifer. Na história de Ezequiel 28, não existe Lúcifer. Eu peço a vocês que, novos que estão me vendo a primeira vez, que se esse tema te interessou, fique até o final. Agradeço a vocês que já me seguem aí na live. Muito obrigado pela força. Esse canal não seria nada sem a força de vocês. Amém? Desculpa aí, às vezes não poder colocar vídeo, mas é por causa do trabalho. Amém? É responsabilidade de trabalho e não tem como eu fugir disso. Entendeu? Eu tenho contratos a cumprir e eu tenho que cumprir, né?
Então, às vezes aperta, não dá para fazer vídeo, tá? Porque tem um abençoado aí que reclamou, né? Ah, não faz vídeo todo dia, eu não tô nem no canal dele mais, não faz vídeo todo dia. Meu irmão, desculpa, mas eu tenho que sobreviver, né? Eu não tenho ganho fixo, né? Eu fiquei doente, fui afastado do INSS, não tenho ganho fixo, então eu trabalho por conta própria e eu tenho que correr atrás. Amém? Então, às vezes, como não dá para fazer vídeo, é porque eu estou procurando correr atrás. Entendeu? Então, desculpe, né? Não quero ser grosso, mas eu não tenho tempo para ficar à toa, não. Tá bom? Desculpe a grosseria, mas vocês têm que entender, né? Nem sempre eu vou poder fazer o vídeo nos dias planejados. Antigamente eu fazia nos dias planejados, né? É segunda, quarta, sexta, sábado. Hoje, às vezes não dá na segunda, às vezes não dá no sábado, tá entendendo? Mas é isso aí, vamos embora. Novamente, desculpe a grosseria, mas tem pessoas que não entendem as coisas, né? É igual esses abençoados que estão na igreja, vê uma coisa errada na igreja, sai e vai para outra igreja, vai ver coisa errada lá. Vai sair, vai para outra, vai ver coisa errada. É humano, humano erra. E ficar no meu canal é a mesma coisa. Você está procurando aqui conhecimento ou ver a minha carinha bonitinha? Né? A gente tem que ver, tem que analisar isso aí. A gente tem que estar aqui procurando conhecimento, procurando a verdade de Deus. E essa verdade eu trago para vocês. Vocês concordando ou não, eu trago a verdade para vocês. Dou o versículo para vocês. Vocês podem pegar esses versículos bíblicos, capítulos que eu estou passando, anotar na casa de vocês e estudar. Pode buscar também na história, que a história confirma. Se a história confirmar, porque aquilo aí que está sendo dito não está correto. Já falei isso várias vezes, porque a história confirma todas as coisas. Né? Então, agradeço a vocês que têm se inscrito aí recentemente. Peço a vocês que botem seus nomes aí nos comentários do último vídeo. Esse vídeo de hoje, bota os seus nomes de vocês no comentário desse vídeo, para que eu saiba quem está se inscrevendo, para que eu possa agradecer por você ter se inscrito aí, tá bom? Vocês que estão na minha live, continue. Não esqueça nunca dos likes, que é muito importante, amém? E vamos lá. Na história de Ezequiel 28, não existe Lúcifer. Eu sou o irmão André Palhares, do estado do Rio de Janeiro. Bem-vindo ao canal MDCG André Palhares. Abençoados, Constantino não inventou a igreja. Constantino não inventou a igreja. Né? Todas as coisas que os teólogos da conspiração dizem por aí não tem base nenhuma bíblica. Ele diz que Constantino inventou a igreja. Não. A igreja já vem desde a época dos apóstolos. Depois veio também a igreja de Paulo, mas a igreja de Paulo, como eu já fiz estudo antes, recentemente, foi abafada. Porque assim como os pastores de hoje não querem ensinar as cartas de Paulo conforme tem que ser, conforme nós trazemos, porque não dá benefício, não dá ganho, não dá rendimento. Conforme aqueles pessoas do antepassados abafaram, hoje também abafam a graça de Deus. Né? O irmão André traz ela clara e límpida aqui para vocês, como vários outros irmãos estão trazendo aí. Parabéns para todos vocês. E tem que ter atitude, tem que ter coragem. Tá bom? E então já existia uma igreja. Já existia uma igreja. Não foi Constantino que criou a igreja. Os teólogos, né, da conspirações, né? É um ramo aí que é pior do que os evangélicos. O evangélico pelo menos lê a Bíblia. Não sabe interpretar.
Mas esses teólogos da conspiração aí, essas teorias que eles trazem aí, teoria da conspiração, é pior, porque nem a Bíblia lê. Então falam coisas aí que não tem nada a ver e muitas pessoas acreditam. O pior é isso, muitas pessoas acreditam, né? Então, Constantino, ele aderiu à igreja, se converteu ao cristianismo em 312. Amém? Após ali, ele deu liberdade aos cristãos, passou a fazer esse cristianismo a religião oficial de Roma, passou a virar ali a igreja dos imperadores, porque antes todos os imperadores perseguiram a igreja dos apóstolos, né? Na época de Paulo também perseguiram. E o que acontece? Os crentes daquela época tinham que adorar o imperador. Então eles eram jogados em arenas com leões, ele era jogado em lugares que falam cadeira de fogo, era uma cadeira, embaixo era carvão aceso, botavam eles sentados ali, para eles desistirem. Era a mais cruel provação que era dada para eles desistirem de Jesus e agradar aos imperadores. Muitos morreram porque não quiseram se render. Amém? Então, quando Constantino assume o trono, ele esperto, inteligente, um político, né, de visão, ele vai ver, se eu trouxer esse cristianismo para a política dos imperadores, né, eu vou ser aceito por esse povo aí, né, e vou ser eleito aí. Então o que Constantino pegou? Deu liberdade aos cristãos. Acabou com a perseguição. Fez aquele cristianismo da época, né, ser a religião oficial de Roma. Até que veio, né, em 1500 e pouco, se eu não me engano, a igreja passou a ser a igreja dos papas, né? Apostólica Romana. Até antes era a igreja dos imperadores. Então, desde 312 a 604 depois de Cristo, as escrituras foram totalmente deturpadas. Totalmente deturpadas. Mudaram toda a Bíblia, mudaram toda a história até os dias de hoje. Não é? Então vem essa falsa teologia que quer prender as pessoas nas suas igrejas, esses falsos mestres, falsos pastores, bispos, doutores, teólogos, né? Que, por sua vez, querem prender as pessoas nas suas igrejas à base de medo. À base de medo. Muitos estão na igreja por medo. Medo de perder a salvação, medo do diabo, medo disso, medo daquilo. E a gente vem trazendo aqui para vocês que nada disso aí é verdade. Não existe diabo, você não perde salvação, tá entendendo? Você não rouba a Deus, gente. Tem vários estudos nesse canal que você pode entender sobre essas coisas. Então, na base de medo, criaram a teologia em que Isaías, Ezequiel, né? Outros livros também, só que esses são os mais usados pelo sistema religioso, para confirmar a existência de Lúcifer. E vou explicar a respeito disso aí, que eu vou explicar para vocês hoje aí. Vou colocar um vídeo aí, para vocês verem que não é só eu que penso. Alguns pregadores do sistema religioso já entenderam isso,
e vou botar um deles aí para vocês ouvir e volto já já. Preste atenção aí. De onde nós tiramos essa interpretação? De Orígenes, de Agostinho e de outros. E talvez você nem sabia disso. Crenças que temos que elas são mais frutos da exegese e da interpretação de pais da igreja do que de uma leitura direta da Bíblia. Então ele falou que essas explicações de Isaías e Ezequiel, esse rapaz é um rapaz do sistema, e disse que a explicação que confirma Lúcifer, Isaías e Ezequiel é de uma exegese dos pais da igreja. Exegeses do tais pastores, tais bispos, tais doutores, tais teólogos, né? Que não fazem uma leitura direta da Bíblia. Ou seja, eles não lêem a Bíblia. Eles acham que o que eles pensam é correto e acabou a história. É aquilo ali. E aquilo ali vai ser dado para o povo das suas igrejas e o povo vai andar assim, ó, com um tapa-olho, não conseguindo enxergar a verdade. É um tal véu que a Bíblia diz. Né? Quando converter ao Senhor, converter ao Senhor é converter na graça de Deus. Quando se converter à graça de Deus, esse véu é tirado. Você passa a enxergar a verdade. É isso que aí que os tais pais da igreja, né, fizeram com o povo esse tempo todo. Né? E vamos continuar aí vendo o vídeo aí. Crenças que temos que elas são mais frutos da exegese e da interpretação de pais da igreja do que de uma leitura direta da Bíblia. Então nós vamos ver que a nossa interpretação de Isaías 14, Ezequiel 28, para que servem ali os anjos, tanto bons quanto maus? Não, Isaías 14, o rei da Babilônia é uma referência a Satanás. Ezequiel 28, o rei de Tiro é uma referência a Satanás. Onde está escrito isso em Isaías e em Ezequiel? Em nenhum lugar. Então ele diz aí que, né, Isaías, que o sistema religioso diz que Isaías é uma referência a Lúcifer, a Satanás. Ele usou Satanás, é porque eles colocam Lúcifer, Satanás, já como tudo a mesma coisa, né? Porque lá Apocalipse diz, né, antiga serpente, Lúcifer, Satanás, diz que é a mesma coisa, né? Então ele está botando aqui referência que diz o sistema religioso que Isaías 14 é uma referência a Satanás e Ezequiel 28 é uma referência também a Satanás. E ele fala, onde está isso na Bíblia? Em nenhum lugar. Realmente. Não está em nenhum lugar. Isaías 14 conta a história do rei Nabucodonosor IV. A sua ascensão e a sua queda. Ezequiel 28. Vamos na leitura para a gente poder entender. Também conta a história de um rei. Conta a história de um rei menino, um príncipe, cresceu, virou rei, experimentou as maravilhas, as riquezas, o poder. Depois teve sua queda também. E Ezequiel 28, vamos começar no 12. A palavra diz assim: Filho do homem, é Iau falando ao profeta Ezequiel: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre Lúcifer, sobre Satanás, sobre o diabo. Levanta a lamentação sobre o rei de Tiro. Rei de Tiro. Deus disse a Ezequiel: levanta uma lamentação. Abadezir, filho de Etibaal, de Sidão, irmão de Atalha, de Jezabel, né? Então, essa lamentação foi levantada direcionando um homem, um rei. E Deus diz mais:
Diz-lhe assim: tu és o selo da medida. Aqui começa então a figura de linguagem. As figuras de linguagem começam aqui. E pelos os tais doutores aí, teólogos, não saber interpretar as figuras de linguagem, aí começa a sonhar. Sonhar que não está falando de um homem, está falando de Satanás, está falando de Lúcifer. Mas a Bíblia diz, filho do homem, levantou a lamentação ao rei de Tiro. Será que o rei de Tiro, será que era homem? Será que é Baal-Ezer ou Badezir? Né? Ele é chamado pelos dois nomes, segundo a história. Ou será que o rei de Tiro era Lúcifer? Então a gente tem que entender essas figuras de linguagem. Tem que entender essa figura de linguagem. Selo da medida. Segundo a linguagem cultural judaica, né? Era alguém muito estimado por Deus. Uma propriedade exclusiva de Deus. Eu e todos vocês que me ouvem, nós somos selos da medida de Deus. Selos da medida de Deus. Todos nós somos selos da medida de Deus. Amém? Porque 1 Pedro 2, 9 e 10, a Bíblia NVT, nova versão, diz assim, 1 Pedro 2, 9 e 10, Bíblia NVT, nova versão transformada. Vocês, porém, são um povo escolhido, reino de sacerdotes, dizendo que nós somos povo escolhido, somos reino de sacerdote, somos nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como é admirável servir a Cristo. Como é admirável, né, servir aquele que nos tirou da treva para o reino da sua maravilhosa luz. Está falando ali para os judeus, que estavam em trevas porque estavam em transgressão, mas serve também para nossas vidas de hoje. Quanto de nós nos tivemos nas trevas? Quantos de nós nos tivemos nas trevas do vício, nas trevas das drogas, nas trevas das bebidas, nas trevas da prostituição? Quantos de nós não vivemos? E quantos ainda não vivem? Quantos não estão tentando se recuperar? Né? Porque a igreja diz, né? Não se recupere, fique limpinho, bonitinho e venha. Não, a igreja diz, venha-se como está, para que você seja transformado. Né? Venha como está e permaneça. Tem que ser transformado, de dia em dia, de glória em glória. Então, vós sois povo escolhido, reino de sacerdote, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, selo da medida. Assim vocês podem mostrar às pessoas ao nosso redor como é admirável aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Como é admirável servir Cristo segundo o nosso proceder, segundo o nosso viver. Somos observados a todo momento. Temos que mostrar o nosso viver, mostrar segundo o nosso proceder como é viver em Cristo. Na liberdade da graça, não na libertinagem. Mostrar Cristo para aqueles que não conhecem Cristo. Né? Então,
uma pessoa escolhida, somos pessoas escolhidas para mostrar as maravilhas de Deus. E esse rapaz era um jovem estimado por Deus, selo da medida, ou seja, foi escolhido para mostrar dentre sua família que era idólatra o Deus de Judá. Deus de Judá, não vou falar Deus de Israel, porque Israel nessa época estava em idolatria. Quem comandava Israel nessa época era Jezabel, né? No rei, eu acho que é do rei Acais, eu às vezes erro o nome desse rei. Ele casou com Jezabel. Esse rei de Tiro é irmão de Jezabel. Atália, que era também irmã dele, era casada com o rei de Israel, rei de Judá. Rei de Judá. Então, Judá e Israel estavam unidos. Judá e Israel estavam unificados. Esse jovem cresceu ali, naquele meio, né? Onde havia muitos sacerdotes servindo o Deus verdadeiro. Existem muitos israelitas servindo o Deus verdadeiro. Amém? Mas existia idolatria. Tanto em Israel, muito mais em Israel, mas também existia idolatria em Judá. Esse menino, ele viveu no meio, né, desses dois povos, suas famílias estavam ali, suas irmãs, né? Seu pai era de Sidom, Etbaal, e Deus aqui diz que ele era estimado, era selo da medida, quer dizer, era estimado, era escolhido para mostrar dentro da sua família o Deus verdadeiro, dentro da sua família idólatra, que tinha que servir o Deus verdadeiro. Amém? Então, a segunda palavra aqui, que é dita para esse menino, esse rapaz que se tornou rei depois, é dito, né? Aqui a Bíblia já fala que era rei de Tiro, né? Então ele já era um rei jovem, né? Era um rei jovem, é um menino que cresceu ali, se tornou um rei jovem, né? Na época, Etibaal tomou conta de tudo. Enviou as filhas para Judá e para Israel, era rei de Sidom, enviou o filho para ser rei de Tiro, era um rei jovem. Mas um rei que até então me parece que era um rei bom, me parece que era um rei justo, porque era um estimado por Deus. Ele era selo da medida, quer dizer, ele era escolhido por Deus, era de propriedade exclusiva de Deus, né? Então, esteve no Éden é mais uma palavra que é dita para esse jovem rei, né? Esteve no Éden. E os doutores do sistema religioso falam, tá vendo? Tá falando de Lúcifer. Como é que um homem, né, poderia viver nessa época aqui e Deus dizer que ele esteve no Éden? Poderia viver esses anos todos, mais de 3.000 anos? Igual hoje a gente fala que Jesus já veio e muitos dali que se encontram não morreriam até ele vir. Então esses homens teriam que ter 2.000 anos. Tá entendendo? Então tem que se entender essas coisas. Aqui se passaram já quase 3.000 anos. Esteve no Éden, jardim de Deus, e toda pedra preciosa o cobria.
Então significa que esse rapaz experimentou o Éden, o jardim de Deus. Experimentou o Éden, esteve no Éden, significa que ele experimentou a riqueza, ele experimentou a boa vida. Experimentou a boa vida. Isaías fala sobre o nascimento de Jesus. E ele diz, né, que a moça, eu não vou usar a palavra virgem. Não vou usar a palavra virgem, porque na tradução correta não está virgem. A moça dará à luz a um menino, né? Dará à luz a um menino. E ele se chamará Emanuel, né? Quando ele experimentar, né? Experimentar a boa vida, quer dizer, que esse menino nasceria e ia passar por várias coisas na sua vida. Mas quando ele experimentar lá, diz a palavra, né? Acho que pão e mel, né? Ele experimentaria o melhor da vida. Então são figuras de linguagem. Figuras de linguagem. Se eu não estiver correto, vocês veem aí, né? Acho que é Isaías 14, não sei. Eu não notei aqui, eu vi na minha cabeça isso aqui agora. Eu sou ruim de guardar versículo. Eu sei que a palavra está escrita. Mas eu estou mostrando para vocês que existe muita figura de linguagem. Estão dizendo que Jesus era um menino normal, como qualquer outra criança. E haveria uma época, ele ia fazer bagunça, ia tacar pedra na janela dos outros. Naquela época não existia vidro, né? Mas também estou usando figura de linguagem, né? Ia jogar pedra no carro dos outros. Mas ele ia chegar um momento em que ele ia se amadurecer. Ia amadurecer. Ia experimentar o melhor da terra. Pão e mel, que é usado lá, significa o melhor da vida. O bom caminho. A vida, né? A vida é justa, clara. São figuras de linguagem, pessoal. Você tem que entender essas coisas, né? E aqui também. Esteve no jardim do Éden. Esteve. Ele esteve no jardim do Éden. Não significa que ele viveu desde o Éden até essa época aqui, não. Figura de linguagem, esteve no jardim do Éden, experimentou a vida boa, experimentou a riqueza, porque todas as pedras preciosas cobria, experimentou a riqueza, né? Não é uma palavra literal, mas é uma expressão cultural judaica. Tu eras querubim. Aí acabou para o sistema religioso. Agora eles vão confirmar que realmente está falando de Lúcifer, porque está chamando ele de querubim. Tu era, né? O querubim. Não é um querubim, qualquer querubim. O querubim. Era o querubim, né? E tu eras o querubim. Não é mais. Eras o querubim. Então, se Lúcifer existe, de fato e verdade, como uma criatura, ele perdeu seu posto. Que ele não é mais o querubim. Ele era o querubim. Não é mais querubim. Se realmente ele existe, perdeu a sua patente. Vamos dizer assim. Então, era o querubim. Pessoal, temos que entender que essa palavra aqui também tem um significado. Também tem um significado. Também é dito aqui como figura de linguagem. Tá? Tu eras querubim ungido. Era um querubim, era ungido. Deus diz, te estabeleci no Monte Santo de Deus. Era estabelecido onde? No Monte Santo. Monte Sião. Onde é o Monte Sião? Lá, o Templo de Jerusalém.
Ele era mantido lá, no Monte Santo, né? Então, tá falando que esse jovem rei, né? Agora virou um anjo da patente de querubim, né? E ele é um anjo ungido. Então ele deixou de ser homem, virou anjo, recebeu uma patente de querubim, né? Foi ungido, querubim, né? Porque quando a pessoa virava rei, era ungido. Ele foi ungido e recebeu uma patente de querubim. Pelo menos é isso que o sistema religioso ensina, né? Abençoados, a angelologia ou angeologia é uma teologia a qual traz para o sistema religioso, alguns de vocês da graça também, pode até crer nisso, mas eu não creio, já falo por minha pessoa, não creio na existência desses vários anjos, não. Porque a maior parte das vezes que se fala anjo na Bíblia, está falando de pessoas. Porque anjo no hebraico significa um mensageiro. Uma pessoa que é mensageiro de uma palavra de Deus, ele é um anjo. Angelos do grego, anjo por português. No hebraico é o malar, é um mensageiro de Deus. Lá no Apocalipse está falando ao anjo da igreja de tal, a anjo de Deus da Filadélfia, a anjo da igreja de Tiatira, ao anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? Tinha um anjo lá na igreja que comandava a igreja? Não. Era um pregador lá, um pastor, um apóstolo qualquer. Era um homem que era chamado de anjo, ao anjo da igreja. Porque no hebraico é um mensageiro da igreja. O mensageiro da igreja. O mensageiro que traz a palavra de Deus para o povo. Eu aqui estou trazendo a verdade para vocês. Estou sendo como um mensageiro de Deus para vocês. Angelos do grego, estou sendo como um anjo do português para vocês. Tem que se entender essas coisas aí, né? Então, a angelologia ou angeologia é uma teologia do Santo Agostinho, um santo aí da Igreja Católica, né? Do século IV depois de Cristo. Então esse rei recebeu esse apelido. Não se refere a um anjo, mas um apelido. Era um apelido, né, que segundo a língua hebraica é queruvi, e no aramaico quiruvi. Queruvim do hebraico, quiruvi do aramaico. Significa justiça, grande sabedoria, conhecimento. É uma pessoa estimada por Deus, rica e de grande sabedoria, grande conhecimento, né? Um jovem que foi ungido, consagrado. Ungido significa consagrado a rei. Foi consagrado a rei. Foi ungido a rei. Era o selo da medida, era de propriedade exclusiva de Deus. Deus o amava, né? Era um querubim, significa que ele era uma pessoa justa, uma pessoa de grande sabedoria, uma pessoa de grande conhecimento. Foi uma pessoa que esteve no Éden, uma pessoa que experimentou o poder, experimentou a riqueza, experimentou o melhor da vida. Te estabeleci no monte de Deus. Um homem que vivia constantemente em Jerusalém e Judá. Como eu disse para vocês, as irmãs dele, Jezabel comandava Israel, Atália comandava Judá. Amém? Então ele vivia constantemente ali. Um jovem que cresceu ali, foi estimado por Deus, Deus gostava dele, pelo seu proceder.
Era um querubim, significa que ele tinha grande sabedoria, era uma pessoa justa, tinha grande conhecimento. Então vivia ali, né, te estabeleci no Monte Santo de Deus, vivia ali em Jerusalém. Perfeito eram os seus caminhos, estou no 15, desde o dia que foi criado. Perfeito eram os seus caminhos, desde o dia que foi criado, até que se achou iniquidade em ti. Aí começa a queda dele. Cresceu, experimentou riqueza, experimentou poder, foi ungido rei, né? Foi ungido rei, era um rei comerciante, fazia comércios com vários povos e começou a riqueza entrar na sua cabeça, começou a ficar soberbo, começou a perder a justiça e se tornar injusto, começou a usar o seu conhecimento, a sua inteligência para o benefício próprio, roubando as pessoas. Amém? Então, perfeito eras nos seus caminhos desde o dia que foi criado. Desde o dia que ele era criança, que nasceu ali e foi criado, ele era perfeito nos caminhos. Deus o estimava. Até o dia que achou iniquidade em ti. Então aqui, Ezequiel é um relato de uma pessoa que teve poder, que foi rei, que teve poder, que teve riqueza, mas não soube usar, né? Teve sabedoria, inteligência, conhecimento, mas não soube usar a sua sabedoria, não soube usar o seu conhecimento para o bem. Deixou subir a cabeça a riqueza. E até o dia que foi achado iniquidade em ti. Por meio do seu comércio, 16, por meio do seu comércio, você encheu-se de violência e engano e pecou. Então tá vendo o que eu estou falando para vocês? Por meio dos seus comércios, você encheu-se de violência e engano e pecou. Ele deixou a sabedoria dele do bem e se transformou para o mal. Pegou o conhecimento que ele tinha e começou a usar de artimanha contra as pessoas e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte. Deus o expulsou, né? Lá de Jerusalém. O expulsei, ó querubim da guardião. Algumas traduções, ó querubim da guarda. O expulsei, ó queruve, do aramaico, que significa uma pessoa muito abençoada. Te expulsei, abençoado. Te expulsei. O seu coração se tornou-se orgulhoso. Por causa da sua beleza, você corrompeu a sua sabedoria por meio do seu esplendor, sua grandiosidade, grande luz, né? A sua influência, o seu poder, né? Você, né, se tornou orgulhoso. Por isso eu te atirei à terra. Fiz você um espetáculo para rei. Atirei à terra. É mais uma coisa. Mais uma figura de linguagem. Mais uma coisa que o sistema religioso se perde. Atirei à terra. Então quer dizer que o rei estava lá no céu, carne e osso lá no céu, e Deus o atirou na terra. Não. Era um espírito, então era Lúcifer, era um espírito, estava lá no céu, fez rebelião lá no céu, fazia comércio no céu, né? Fazia comércio no céu, né? Porque, segundo a cabeça do sistema religioso, se ele estava no céu, então ele fazia comércio lá no céu, fazia comércio no céu, né? Vivia no templo de Deus lá no céu, quer dizer,
Deve ser a Nova Jerusalém, que eles falam, né? Deve estar lá no céu, lá, né? E fez rebelião lá. Deus jogou a terra. Não, abençoa, é figura de linguagem. Figura de linguagem. Né? Ele não era Lúcifer, não fez rebelião no céu nenhum. Não existe isso. Não existe isso na Bíblia. É uma história contada, uma fantasia dos tais doutores, tais teólogos, tais, né, professores e mestres da igreja. É uma teologia deles, não é bíblica. Não existe isso. Lúcifer nunca fez rebelião no céu. Foi atirado da terra, né? É uma expressão cultural judaica. Significa que ele caiu do poder, ele perdeu o poder, ele caiu do poder, perdeu tudo, né? Perdeu seu esplendor, virou espetáculos para rei. Reis que ele conquistou no passado, ele virou espetáculo para esses reis. Como Nabucodonosor também virou espetáculos para o rei que ele conquistou. E lá em Isaías 14 diz, esse não era o homem, né, que invadia nações, né? Então, aqui é a mesma coisa. A pessoa falaria, esse aí não é o rei de Tiro, né? Que nos perseguiu, que nos extorquiu. Por isso que está dizendo a palavra, né? Espetáculo para reis. Atirei a terra é uma expressão dizendo que ele perdeu tudo. Perdeu poder, perdeu riqueza, porque ele se tornou uma pessoa egoísta. Amém, abençoados? Ezequiel 28 é uma passagem muito importante, como exemplo para todos nós. É uma palavra que não tem nada a ver com Lúcifer, não tem nada a ver com essa historinha contada aí, né? Contos de fada, né? Contos de fada, assim como Timóteo falou, eu vou falar, né? Não ouça, não se apegue aos, né, contos de fadas criado pelos teólogos dos dias atuais, né? Timóteo chamou de, né, os contos de fadas judaico de velhas caducas, né? Ele não usou conto de fada, mas é a mesma coisa. Estou usando figura de linguagem. Essas figuras de linguagem é normal. Várias pessoas usam figura de linguagem. Uma vez eu falando sobre a cobra, a serpente, né? Que lá no Éden a serpente era Adão. Quantos de vocês não falaram ou já não ouviram falar aquela vizinha é uma cobra, aquele fulano é uma serpente? A vizinha é cobra? O fulano é serpente? Não é. Figura de linguagem. Essas figuras de linguagem é usada até os dias de hoje. Até os dias de hoje é usada essa figura de linguagem. Nós temos que entender isso, que naquele tempo também se usava figura de linguagem. Nessa história não tem nada a ver de Lúcifer, nem Isaías, nem Ezequiel, nem outro livro. Não existe essa criatura, né? Eu expliquei lá que Lúcifer significa o planeta Vênus, que era o mais esplendoroso, o maior, o mais grandioso do céu, né? Aqui na minha região, o Sol nasce aqui, nessa posição, e 4 horas da manhã, se você olhar lá, você vai ver ela bem grandiosa ali. As outras pequenininhas, outras que nem apareceu ainda, ou já sumiram por causa do Sol, né, que vai abrindo. Ela não, mantém ali muito tempo ali. Quase 1 hora, mais ou menos, ela se mantém ali, né? E muito grandiosa. Depois ela vai diminuindo. Então é um apelido usado pelo rei. O rei apelidou-se de Estrela da Manhã
que no latim foi traduzido para Lucifer, né? É Ósforo no grego, e na nossa língua de Lucifer veio para Lúcifer, entendeu? Mas era um apelido dado ao rei Nabucodonosor. Ele queria ser o esplendoroso sobre todos os reinos. E Ezequiel está contando a história da ascensão e queda do rei Badezir, ou Baal-Esser II. É uma passagem importante. É uma passagem importante para nós hoje. É uma passagem importante para exemplo para todos nós. Quando nos acharmos superiores a outras pessoas, quando nos achamos que somos melhores que outras pessoas, quando nos achamos que temos mais riqueza que outras pessoas, quando julgamos outras pessoas, de repente Deus faz nós cair por terra, de repente Deus nos atira à terra. Quer dizer, de repente Deus faz a gente perder aquilo que mais estimamos, aquilo que nos faz menosprezar as pessoas. Deus nos faz perder aquilo para nós acordarmos. Nós acordarmos e fazermos aqui uma retrospectiva das nossas vidas e voltar para a realidade. Então você vai conseguir conquistar de novo, como houve com Jó. São ensinamentos, claro. Badezir II era um homem que teve tudo na vida e deixou-se levar pela sua riqueza, pelo seu orgulho, pelo seu poder, pela sua grandiosidade e caiu por terra, perdeu tudo. É um ensinamento importante para nós sabermos que essa passagem é muito importante, desde que entendemos que devemos temer o nosso proceder. Não acharmos que somos melhores que ninguém. Ajudar quem a gente precisa ajudar. Podendo ajudar conforme a sua disponibilidade. Não achando que somos melhores que as pessoas. Não achamos que temos mais conhecimentos do que pessoas, então devemos menosprezar elas. Não. Porque se isso acontecer, Deus vai tirar aquilo que te faz achar ser mais poderoso do que outras pessoas. Aí vem a expressão cair por terra. Você vai cair por terra para aprender novamente a se levantar e ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Esse estudo aqui é importante para aprendermos isso. Agora, a respeito de Satanás e Lúcifer, descarta, porque aqui não fala sobre isso, não tem passagem nenhuma falando sobre isso, é apenas teologia dos tais doutores da igreja atual. Amém? Fico por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Leia, releia, anote esses versículos, estude na casa de vocês. Amém? Vocês que já estão iluminados, claramente vão entender. Vocês que estão me vendo a primeira vez, que ainda está lá no sistema religioso, estude, ouça esse vídeo várias vezes, pegue o versículo e estude. Entenda a verdade e conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Se inscreva no meu canal. Canal MDCG André Palhares. Aperte o sininho de notificação para você receber todos os vídeos novos que eu for postar. Dê o seu like. Visite o meu canal. Tem vários vídeos aí para você ficar à vontade. Tem vários temas. Estude. Inscreva também no canal do meu irmão Carlos Gomes, canal Democracia Espiritual, do meu irmão Evanildo da Cruz, Guerreiro da Fé, meu irmão Lucas Medeiros, Mente Iluminada, e do meu irmão Charles Roberto, Além da Religião e o Apocalipse já aconteceu. Canal do meu irmão Tiago. Amém? César Oliveira, também. Eu vou pegar o nome do seu canal, que ainda não guardei,
E vou pedir o pessoal para te dar uma força também. Amém? Obrigado pela sua força. Obrigado pela força de todos vocês. Vocês que estão aí comigo aí, firme aí. Vocês que estão se inscrevendo. Continua aí divulgando esse vídeo. Divulgando, né, esse canal. Convide pessoas mais para se inscrever. Amém? Muito obrigado. Uma tarde abençoada para todos vocês. Graças e paz. Prepare o seu coração. Prepare a sua alma.